Bom dia, sétimo ano. Desejo a vocês um bom retorno. Espero que tenham descansado bem. E através das videoaulas, a gente vai continuar os estudos de geografia. Neste momento, a gente vai iniciar o capítulo 2 do livro. E nessa aula a gente vai abordar as páginas 258 até a página 272, ok? Como vocês já estão olhando na tela aí, a gente vai abordar nessa aula a questão da população brasileira. Como se originou a formação do povo brasileiro. É importante que vocês fiquem atentos ao seguinte: nem tudo que eu for falar aqui é o que está escrito na tela de vocês. Então é importante que vocês parem o vídeo, leiam o que está sendo mostrado para vocês, ok? Para vocês eventualmente tirar alguma dúvida da minha fala, tá bom? Iniciando de fato então a nossa aula, é o seguinte: há mais de 500 anos, o Brasil foi colonizado por portugueses e através desse contato entre eles, né, portugueses, e os nativos aqui do Brasil, no caso os índios, iniciou a formação da população brasileira. Através desse contato, dessas duas culturas diferentes, a história do Brasil se inicia, ok? Eu não posso criar especulações de como seria se não houvesse tido a vinda dos portugueses, tá? Mas esse fato ele é extremamente importante para o início da formação da população brasileira. A chegada dos portugueses colonizadores às nossas terras e esse contato que eles tiveram com os índios. Portanto, na chegada dos portugueses em nosso território, a chegada deles até aqui ficou limitada ao litoral, por conta da presença da Mata Atlântica, que naquele momento era um grande obstáculo geográfico para eles. Então imagine, né? Se a gente vai para a praia, a gente tem ali, antes de chegar à praia, a Serra do Mar. Então, naquele período, passar por esse obstáculo geográfico era uma barreira, era muito difícil. Portanto, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles ocupam principalmente o litoral. A gente vai ver que essa ocupação no litoral do Brasil contribuiu para uma determinada concentração de pessoas nessa região também, ok? Então a gente vai partir para o próximo slide e é o seguinte: quando esses portugueses chegam aqui em nossas terras, eles querem explorar e levar as riquezas do nosso território para Portugal. Após um contato que se iniciou de maneira amigável, os portugueses tentaram escravizar os índios na busca de eles trabalharem gratuitamente, forçadamente, para que no final,
principalmente na questão aí do pau-brasil, eles levarem essa madeira para Portugal. Enfim, essa iniciativa ela não deu certo. Os portugueses e os índios acabaram entrando em conflito, no qual a população indígena foi praticamente exterminada. O que aconteceu em nosso território? O litoral era ocupado pelos portugueses e os índios, buscando proteção e refúgio, se adentram no nosso território, no interior do nosso território, e ficam lá isolados, ok? Então é o seguinte, com o insucesso de escravizar os índios, Portugal intensifica a imigração dos próprios portugueses e, posteriormente, a vinda dos escravos africanos. O que era um movimento tímido lá no início do século XVI, pessoal, gradativamente foi crescendo com o passar dos anos. Por quê? A necessidade de Portugal explorar cada vez mais o nosso território, adentrando cada vez mais no nosso território, acabava necessitando de mais mão de obra, ok? Lógico, os portugueses que vieram para o Brasil, eles não vinham na condição de escravos, mas sim eles vinham numa condição de cuidar de faixas territoriais aqui do nosso Brasil. Mas, no caso dos africanos escravizados, forçados a vir para o Brasil, eles acabam sendo torturados, literalmente forçados a trabalhar em nossas terras. Bom, a população de escravos era tão grande que acabou ocorrendo fuga de algum deles, ok? Essa fuga de escravos, com essa fuga, surge aqui no Brasil o que a gente chama hoje de quilombos. O que são quilombos? São pequenos. Esses quilombos eram pequenas vilas. Se iniciava-se, né, como sendo pequenas vilas, e esses índios, esses escravos africanos, se organizaram entre si para se proteger da vinda aí dos senhores, né, deles. Então, nesse primeiro momento, que é importante a gente delimitar aqui, a formação populacional do Brasil ela é feita principalmente por índios, portugueses e negros africanos escravizados, ok? Com o passar dos séculos, pessoal, a necessidade do Brasil de buscar mais mão de obra ela só aumentou. Então imagina, né? O Brasil com uma extensão territorial acima dos 8 milhões de quilômetros quadrados, como é que ele vai ocupar esse território? Se eu não ocupo esse território, a tendência é que outras nacionalidades, outras nações cheguem aqui e ocupem esse território. Então, entre os séculos 19 e 20, e principalmente no intervalo das guerras que ocorreram no mundo, o Brasil começou a receber mais e mais imigrantes, não só de Portugal, mas de todo o continente europeu, parte dele também do continente asiático, ok?
Então o Brasil ele acaba sendo uma porta, uma possibilidade, né, dessas pessoas em períodos dos seus países de origem de guerra ou perseguição política de vir para o Brasil e construir a sua vida novamente, ok? Então chegava aqui no Porto de Santos grandes navios com famílias inteiras, tá? Para morar aqui em nosso território. Importante dizer para vocês que essa população ela chegava no nosso território para trabalhar com a agropecuária, tá? Então elas não chegam para ficar nos grandes centros. Elas procuram mais os interiores aonde a possibilidade de cultivo e criação de animais era maior, tá bom? Bom, pessoal, chegando aí nos tempos atuais, né? E puxando ao que eu disse em alguns slides atrás, a ocupação do território brasileiro se deu pelo litoral. Então, vocês podem observar nesse mapa que boa parte, a maior concentração de pessoas está no litoral. Quanto mais escuro, maior é o número de pessoas concentradas nessa faixa, ok? Percebam o seguinte: conforme eu adentro o meu território, essa cor que é um marrom bem escuro próximo ao litoral, ela vai clareando em alguns pontos até ficando sem cor nenhuma. O que isso aqui significa? São os vazios demográficos. São regiões do nosso Brasil que apresentam uma baixíssima concentração de pessoas. Então, olha só que engraçado, né? No litoral, eu tenho uma concentração extremamente elevada. No interior, principalmente nas regiões norte e centro-oeste, eu tenho baixa concentração populacional. Tudo bem? Todos esses fluxos de imigração que teve como destino, repetindo, né, que teve como destino cidades próximas ao litoral, criou os vazios demográficos, principalmente nas regiões, como eu mencionei para vocês, norte e centro-oeste. Caracterizando o Brasil, pessoal, guardem essas duas palavras, tá? Então, o Brasil, através, ao longo desses séculos todos, o Brasil ele é caracterizado como um país populoso. O que significa ser um país populoso? Eu tenho uma população gigantesca, ok? Em 2010, eu tenho em torno de 190 milhões de habitantes no meu território. Hoje, a gente, passando esses 10 anos, eu passo dos 200 milhões facilmente, ok? Então, quando eu falo que o Brasil é um país populoso, eu estou querendo dizer o número absoluto de habitantes. Quando eu venho aqui e falo que ele não é povoado, significa que eu encontro esses pontos em branco, com baixa presença humana. Então, repetindo, o Brasil é populoso porque tem uma população numericamente grande. Ele não é povoado porque
eu tenho uma diferença enorme de concentração de pessoas. No litoral, altamente concentrado. No interior, regiões norte e centro-oeste, regiões com pouca presença de habitantes. Tudo bem? Bom, eu vou pedir para vocês realizarem todas as atividades que estão entre as páginas 258 e 272. É importante que vocês leiam esses textos entre essas páginas que eu mencionei na íntegra, porque através dos textos, da leitura, do que eu falei para vocês, a gente vai entender melhor esse capítulo. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. Grande abraço.